Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Benedetto no Mengão. É mentira! Russos falam de Claudinho no Fla. Benfica diz não a empréstimo de Lucas Veríssimo, só em definitivo. Varela fora do Flamengo. Jornalista é impedido de revelar as suas fontes? Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você se inscrever no canal Flamenguista em Portugal, notícias referentes ao Flamengo provenientes do exterior, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, vamos falar aqui uma coisa aqui muito importante para vocês, várias notícias no vídeo de hoje, mas eu queria fazer um parênteses aqui na primeira notícia, isso que é mais como efeito explicativo de como funciona a lei em relação a impedir que os jornalistas vazem as suas fontes, ou digam quais são as suas fontes. Vamos lá, é constitucional o jornalista ter o direito de proteger as suas fontes. Ou seja, ninguém pode obrigar um jornalista a revelar as suas fontes. Isso de fato é verdade. Porém, não existe nenhuma lei que impeça o jornalista, pelo menos na Constituição, de revelar as suas fontes. Ou seja, um jornalista, se ele tiver vontade, ele pode dizer sim quem é as suas fontes. Eu estou falando legalmente. Legalmente. Eu digo isso porque existem alguns embates entre jogadores e jornalistas no Flamengo, no Fluminense agora há pouco, e eu quero só deixar isso bem claro, porque às vezes alguns jornalistas usam como desculpa, né, dizendo, olha, está na lei, eu não posso revelar. Não é verdade. Não é verdade. Né? Às vezes as pessoas soltam assim algumas coisas no ar, contando que as pessoas não vão se aprofundar. Né? Então, às vezes usam a lei, ela está ali a lei constitucional, o jornalista não pode revelar as suas fontes. Não, ele pode. Ele não pode ser obrigado a relevar. Então, assim, se um jogador chama um jornalista de mentiroso e o jornalista, de alguma forma, não estou falando especificamente ninguém, um jornalista, de alguma forma, quiser tirar limpo a situação e quiser mostrar a sua fonte, ele pode. Ele não tem nenhum impedimento legal de fazer isso. Ele não pode ser obrigado a fazer isso. Né? Então, assim, pode ser que um jornalista prefira aí ser chamado de mentiroso em público e ficar com isso mesmo, e aí ele não querer revelar suas fontes por outros acordos dele lá. Né? Por achar que ele pode não receber mais informação dessa fonte, por fidelidade à fonte. Agora, não tem nada legalmente que impeça o jornalista, pelo menos na Constituição, a Constituição diz, ele não é obrigado, mas ele pode revelar se ele quiser. Então, só para deixar isso claro aí, que muitas vezes as discussões acabam não terminando, né? E eu estou falando de forma geral, o jornalista, assim como muitas vezes fazem, né? Ele pode revelar a fonte, sim, não há nenhum problema. É direito do jornalista não querer. Isso ele tem, ele não pode ser obrigado. Agora, querer, ele pode. De novo, né? Você pode querer ser chamado de mentiroso e para você está tudo bem. Né? Você ser chamado de mentiroso e não querer levar essa discussão mais à frente. Mas, enfim, não estou falando de ninguém especificamente, estou falando de embates, de como funciona, porque ontem, né, de alguma forma, em alguns lugares, em função de todas as confusões que tem havido, né, principalmente nas redes sociais, foi levantado que os jornalistas não podem revelar as fontes. Não, eles não precisam ser, eles não podem ser obrigados a revelar. Agora, se eles quiserem, eles revelam. E aí fica a critério de cada um, né, o que ele quer fazer em relação a essa informação. Só para deixar claro para vocês. Meus amigos, Varela está fora do Flamengo, é isso mesmo. Né? O Varela recebe ok do Sampaoli. O Sampaoli teve um pedido de reunião do Varela para o Sampaoli. Foi muito estranho, de fato.
né, no último jogo, ele, quando tirou o Wesley, em vez de colocar o reserva imediato da posição, o Varela, colocou o Fabrício Bruno para jogar de lateral direito. E aí, né, segundo o jornal O Globo, o Varela foi procurar o Sampaoli e o Sampaoli o liberou para ir para outro clube, né? O Varela realmente acabou não dando certo no Flamengo, teve muito poucas oportunidades, e aí o Sampaoli o dispensou, disse que ele pode procurar outro clube, porque ele não quer contar com o Varela esse ano. Agora, eu só fico com uma dúvida, meus amigos, porque o modelo de gestão não é muito, como é que se diz, muito claro, o que acontece realmente, né? Quem realmente decide quem fica no elenco do Flamengo, né? Será que essa conversa do Varela com o treinador e a decisão do treinador está alinhado com o Marcos Braz? Será que o Marcos Braz está alinhado? Na apresentação informal no aeroporto Santos Dumont do Luiz Araújo, o Marcos Braz que deixa claro lá, né, diferente da entrevista que o Sampaoli deu, dizendo, olha, o Luiz Araújo era um jogador que eu queria há muito tempo, ele fez questão de enaltecer que o Luiz Araújo era uma contratação do Flamengo, que o Flamengo via o Luiz Araújo há muito tempo, observava e tentava o Luiz Araújo há muito tempo, e por acaso o Sampaoli, ele também gostaria do jogador, ou seja, né, quero ver se isso não vai causar nenhum ruído aí, o modelo de gestão não está claro exatamente de quem ou não interessado aí ou quem toma a decisão final de quem permanece no elenco ou não. Em alguns lugares é o treinador tem essa autonomia. Será que no Flamengo tem? Fica a dúvida aí para a gente pensar um pouquinho. Meus amigos, Lucas Veríssimo entrou aí na rota de contratações do Flamengo. E aí o jornal A Bola já falou sobre isso hoje, tá? Saída de Lucas Veríssimo só em definitivo. Lucas Veríssimo, 27 anos, fará 28 daqui a uma semana. É um dos defensas centrais que a SAD encarnada pretende negociar, mas não é a qualquer preço. Saída por empréstimo, por exemplo, é um cenário que está fora dos planos dos responsáveis dos encarnados. Pelo que a negociação terá que passar por saída em definitivo, em que permita a SAD da Luz recuperar o investimento no brasileiro, abrindo a porta, negociações na casa de 10 milhões de euros. Empréstimo quanto apenas com cláusulas de compra obrigatória. O elevado número de jogadores para o eixo central da defesa e a ambição natural de Lucas Veríssimo pretende jogar com regularidade, levando o emblema encarnado a aceitar perder alguém que chegou a Internacional brasileiro após ser contratado pelo Benfica, condição interrompida com lesão grave que enfrentou em 2021. Nos últimos dias, surgiram no Brasil notícias dando conta que o interesse de diversos emblemas, desde Flamengo e Corinthians e passando pelo Santos, onde se mudou para a Luz, mas os valores exigidos pelo Benfica apresentam-se como entrave para vários pretendentes. E, por outro lado, o próprio Lucas Veríssimo veria com bons olhos a permanência no futebol europeu. Meus amigos, é o seguinte, Lucas Veríssimo por empréstimo, segundo o jornal A Bola, impossível. Não sairá por empréstimo. Não sairá por empréstimo e sairá em torno de 10 milhões de euros aí. Eu, sinceramente, meus amigos, acho o Lucas Veríssimo um zagueiraço. Quando ele chegou aqui no Benfica, o Jorge Jesus mudou o esquema para 3 zagueiros, para que o Lucas Veríssimo pudesse jogar a zaga de 3 zagueiros. Era Otamendi e Vertonghen, né, jogadores respectivamente da seleção argentina e da belga. Ele fez questão de mudar o zagueiro para que o zagueiro pudesse jogar, mas, sinceramente, 10 milhões de euros, o Flamengo está realmente abrindo os cofres e inflacionando o mercado. 10 milhões de euros por um zagueiro, meus amigos, um zagueiro brasileiro que é reserva no Benfica, eu não daria. Mas queria saber de você, meu amigo. Você daria os 10 milhões de euros para ter o jogador junto do elenco rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Vamos para a Rússia agora, meus amigos. Vamos para a Rússia agora. Jornal russo, esporte.ru.
O Flamengo pediu ao Real Madrid para manter Vinícius no verão. O que está acontecendo? Né? Meus amigos, os russos, e aí o trabalho que eu faço aqui é de estar vendo o que é publicado na Europa e no mundo inteiro sobre o Flamengo e trazer para vocês, e acho que existe aí uma dificuldade de tradução ou interpretação. Né? O jornal russo faz uma matéria sobre uma postagem que o site oficial em inglês do Flamengo fez para o Real Madrid e o Wolverhampton, pedindo que o Vinícius Júnior e o João Gomes pudessem ficar o resto do verão jogando com a camisa rubro-negra, meus amigos. E aí é engraçado, né? Porque, obviamente, isso é uma brincadeira, os russos não entenderam isso como uma brincadeira, né? E aí eles falam o seguinte: o Flamengo recorreu ao Madrid e o Wolverhampton com um pedido inusitado. A conta oficial do clube postou a seguinte mensagem: Ei, Real e Wolves, podemos manter Vinícius Júnior e João Gomes até o final do verão? Tanto o Vinícius quanto o João são crias da base do Flamengo, porque exatamente agora os jogadores precisariam dos seus clubes de origem. Tudo é simples. Vinícius e Gomes vieram ao Brasil para apoiar o Flamengo na partida com o Alcas. O encontro terminou com a vitória de 4-0. Sem dúvida, a experiência de Vinícius teria ajudado o clube nativo nos playoffs do torneio. Mas o Cremoso, entre aspas, eu não sei o que significa isso, e eles próprios não podem conseguir essa estrela. É improvável que Ancelotti deixe o jogador ir para o Brasil, porque a pré-temporada do Real Madrid começa em breve, 10 de junho. Né? Então, meus amigos, eles, de certa forma, aí, não entenderam o espírito da brincadeira. É engraçado, é a diferença de cultura. Né? E começaram a especular realmente que o Vinícius e o João Gomes poderiam, de certa forma, voltar. Mas, meus amigos, eu queria trazer para vocês, de novo, outro jornal russo, né, falando da negociação do Claudinho, né, e falando com o agente do Claudinho. Né? Rush Futebol, site de futebol russo, diz o seguinte: né, agente do Flamengo combinou com o Claudinho, é mentira. O agente do jogador de futebol brasileiro, Claudinho Luiz Fernando Garcia, reagiu a relatos de que o Flamengo teria chegado a um acordo com o jogador. Aí, abre aspas, estão corretas informações sobre o acordo feito com o Flamengo ou que o Zenit exige 20 milhões de euros por Claudinho? Resposta: não, isto é mentira. Cita o comentário de Garcia ao bobsoccer.ru. Mais cedo, a mídia havia informações que o Flamengo conseguiu fechar um contrato com o Claudinho, de 26 anos, jogador de futebol que recebeu um passaporte russo na primavera, vestiu a camisa do Zenit em 2021. Na temporada que terminou, Claudinho, com suas ações pontuadoras, ajudou a equipe de Sergei Semak a conquistar novamente as medalhas de ouro no campeonato russo. Ou seja, meus amigos, vocês estão dizendo aqui, né, a notícia de hoje do jornal russo, dizendo que o empresário foi consultado e o empresário disse, pelo menos à imprensa russa, que era mentira, que ele não tem absolutamente nenhum acordo com o Flamengo, que ele não estaria indo para o Flamengo. Pelo menos foi o que o empresário, não estou dizendo que os amigos do Brasil estão a mentir, obviamente, mas o empresário deu essa declaração a um jornal russo, pelo menos é isso que ele publica. Né? Então, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Né? Claudinho, inclusive, meus amigos, no programa do Bolívia, né, já tinha dito aqui ao Bolívia, numa entrevista que ele deu em 2021, né, falando: respeitando o Red Bull Bragantino, sempre acho que sim, jogaria um dia no Flamengo. Não tenho por que esconder isso. É um grande clube brasileiro e fico feliz. Se for a vontade de Deus um dia jogar lá, eu vou, porque tenho essa vontade sim, né? Disse o Claudinho em entrevista ao Bolívia lá em 2021, antes dele ir para a Rússia. Né? E eu queria saber de você: você gostaria do Claudinho vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante aqui em todos os nossos vídeos. Queria te dizer o seguinte: eu adoraria ver o Claudinho vestindo o manto sagrado rubro-negro. Acho que seria uma puta contratação, mas acho que é praticamente impossível pelo preço do Claudinho. Meus amigos, site argentino traz o seguinte, né?
Enquanto o Pedro vale 116 milhões de reais, que valor o Flamengo daria por Benedetto? É a imprensa, de certa forma, o site O Futeboleiro, dizendo que se o Pedro sair, o Flamengo poderia, ou ele sugere aqui de alguma forma, que o Flamengo pudesse ir atrás de Benedetto. Né? O Flamengo busca reforços para os restantes da temporada. E uma oportunidade de mercado que está batendo a porta. Benedetto do Boca Juniors vive um momento conturbado e a sua saída é notificada pela imprensa argentina. O centroavante com boas passagens pelo futebol europeu é avaliado por cerca de 11 milhões de reais e seria uma ótima peça de reposição para São Paulo. Enquanto o Benedetto é apenas um sonho distante, o Flamengo avançou por negociações por Claudinho do Zenit, segundo aqui o jornalista do Futeboleiro. O meia com passagens pela seleção brasileira se tornou alvo nessa semana e pode custar 100 milhões de reais ao cofre rubro-negro. Né? O Claudinho, aí, enfim, ele fala outras coisas, que o jornalista é o Jorge Dias, né, que escreve aí para o site do Futeboleiro e diz que, numa possível saída do Pedro, o Benedetto seria um bom custo-benefício de contratação. Escreva aqui nos comentários, você gostaria de ver o Benedetto no Flamengo? Dá a sua opinião, escreva aqui nos comentários. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no esquema do São Paulo, o esquema do São Paulo não é feito para centroavante. O esquema do São Paulo não é feito para privilegiar centroavante. Tá difícil de Pedro e Gabigol jogarem juntos e até separados. Eu fiz um vídeo, está aqui na minha lista de vídeo para vocês, as ideias táticas do São Paulo para eles, que eles privilegiam os pontas. Então, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique podem ter muita chance, mas centroavante cada vez menos chance, e cada vez você vai ver os centroavantes menos privilegiados no esquema do São Paulo. Então, não vejo o menor sentido, sendo o São Paulo o técnico do Benedetto, vestir o manto sagrado rubro-negro. Mas me fala aí, o que você acha? Vou pedir para você também se inscrever no canal, meus amigos. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Notícias de todo mundo falando a respeito do Mengão, você tem aqui todos os dias no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.